A paz do Senhor, professores, bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Aqui comigo, a nossa querida professora Raíssa. A paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. Então, queridos, estamos quase no fim do nosso trimestre. Né? Foi uma lição muito boa, mas calma, ainda estamos na lição 11, que vai ter por título O Pai e o Espírito Santo. Raíssa, quais são os objetivos dessa lição? Mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. Ponto 2. Explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai. E ponto 3. Destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Então, essa lição, inclusive, estávamos conversando antes de iniciar, né, a gravação, que ela vai retomar muitos dos assuntos que a gente já estudou, né, já tratou aí nas lições que antecederam a lição de número 11. Mas eu trago aqui um destaque, primeiro a palavra-chave, né, filiação. E eu lembro que teve uma sugestão de dinâmica que Raíssa sugeriu, né, aqui pra gente, falando justamente de pensar nessa relação de pai e tudo. E aí essa lição, ela nos traz três aspectos. Primeiro, que é o filho, ele tem acesso direto ao pai. Então, retoma o que a gente viu lá nas lições anteriores, inclusive o próprio Deus Filho, né, ali, em relação à sua, justamente, comunhão com Deus e tudo. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que não, o filho, ele não vive como um escravo, e aqui é um ponto-chave, tá? Por que um ponto-chave? Porque a partir do momento que o filho, ele não vive como escravo, e aqui é pensar, né? Se você levar, recentemente, eu e meu esposo estávamos discutindo a leitura de um livro, e ele dizendo exatamente, né? Quando a gente está dando uma aula, ou falando, né? Fazendo uma exposição de um sermão, enfim, a primeira coisa que vem, né? O autor do livro sugeria que é o imaginário. Então, às vezes a gente usa do recurso imaginário para pensar. E aí, se a gente pensa na condição, eu, pai, que tenho filhos, né? No caso, mães, pais aí, enfim, que tem filhos, ou na própria condição que me coloco de filho, né? Eu vou me identificar nesses aspectos, né? Esse primeiro, de que eu tenho acesso direto ao pai. Então, a qualquer momento, eu estou aqui, principalmente quando você é criança, em tudo, a criança procura quem? Pai, né? E aí, esse segundo aspecto, ele é bem mais interessante, porque justamente não vive mais como escravo. Então, ele tem acesso a tudo que é do pai, né? Mas não só acesso, tudo isso é permitido. Então, essa nossa relação, né? Saímos dessa vida de escravidão do pecado para uma vida de liberdade. E a liberdade em Cristo não é a liberdade que o mundo diz, em que eu vou fazer tudo o que eu quero. Na verdade, a liberdade em Cristo é: eu entendo que eu posso fazer tudo, mas por amor a Ele. Eu vivo conforme a Sua palavra. Então, trazer essa relação que traz muito a ideia de obediência ao Pai, né? Eu quero fazer, eu posso fazer, principalmente quando a gente está escondido ali do Pai, né? Eu posso fazer, eu quero fazer, mas eu lembro da instrução do meu Pai, do ensino do meu Pai, e eu não faço. Ou eu faço e peco, né? Aí eu continuo escravo do pecado. Então, essa condição. E por fim, e o mais importante aí, que é o filho, ele tem uma herança. Gente, isso é magnífico, né? Nós termos uma herança do pai. E aí, todos nós sabemos que essa herança é a nossa vida eterna. Então, esses três aspectos, trazendo a palavra-chave, né, filiação, você pode estar trabalhando com os seus alunos, trazendo essa
fazendo essa alusão imaginética dessa relação do pai e do filho. E aí você mesmo pode estar trazendo mais exemplos, né? Aqui o tempo é curtinho para a gente não consegue exemplificar tanto, trazer tantas relações. Mas você, em seu planejamento, no seu estudo, pode trazer mais relações em relação a isso. E aí que nós não somos filhos, e eu acho que aqui a ênfase maior, justamente para a conclusão aqui dessa nossa herança, né, é que nós não somos filhos pelo que fizemos ou fazemos, né, mas pelo que o Espírito Santo justifica em nós, que aí está lá em Romanos 8,16. Então, é algo que você pode estar trazendo para fazer ele refletir e pensar. Sua segurança como filho de Deus está baseada em sentimentos ou na palavra, na justificação do Espírito Santo em sua vida, tá? Então, essa é sempre bom trazer a reflexão no final, porque é trazer essa praticidade da palavra, é pensar, eu vou estudar o Pai e o Espírito Santo, essa relação de filiação, com base nesses objetivos de mostrar, explicar, destacar, mas no final, o que que isso traz não só de conhecimento, mas o que que isso muda? O que que esse conhecimento muda na minha vida? Então, isso é trazer, fazer essa relação, né, trazer essa praticidade, que eu acho que é o maior desafio da nossa EBD, é trazer o conteúdo, né, fazer essa transposição didática do conteúdo para a vida diária do seu aluno, que é, eu tenho esse conhecimento, porque senão a gente vai estar cheio de conhecimento, cheio de conhecimento teológico, de tudo isso, mas cheio de culpa também. Culpa porque eu tenho todo o conhecimento, eu sei o que é para fazer, mas eu continuo sem saber como que eu faço isso, porque eu continuo sem tempo, eu continuo sem priorizar, eu continuo sem pedir o Espírito Santo ajuda, eu continuo do mesmo jeito, né? Então não há mudança de vida. Então, por isso a ideia aí é o conhecimento, sim, ele é bom e fundamental para que justamente a gente viva essa mudança. E aí, a nossa mediação como professor é exatamente essa: trazer a praticidade, a vivência desse conhecimento, tá? Então, Raíssa, quais suas sugestões, orientações para essa aula? Ó, essa palavra filiação, que você já explanou perfeitamente, ela vai fazer todo o sentido dentro desta lição. Que a gente já começa no tópico 1 falando da escravidão, perceba bem, a filiação. Ou seja, escravidão não há a menor possibilidade de eu utilizar essa palavra em um contexto agradável, ou em um contexto ameno, ou dizer que ela trouxe algum tipo de benefício. Todos os povos que foram escravizados, independente das suas raças, eles sabem muito bem e sofreram na própria pele o que é escravidão. Então, aqui nós temos essa consciência hoje que, porque a Escritura nos revela que nós, antes de sermos salvos, nós vivíamos sobre o domínio do espírito da escravidão. Além de escravos, vivíamos com medo. Você pode aproveitar essa palavra escravidão, esse termo escravidão, e dar uma pesquisada sobre como eram os escravos no tempo bíblico, no tempo desse contexto, como você pode ir para mais perto de você, verificar no seu próprio país, no Brasil, como era o processo de escravidão, os direitos que eles tinham. Não, não tinha direito. Você pode compartilhar rapidamente para que você não perca muito tempo em um tópico e atropele os demais, mas você pode dar um pouco mais de particularidade, talvez até mais um pouco de digamos assim, quando você pensa na palavra e não consegue dizer, um pouco mais de intimidade com a pertencimento. Olha aqui, vocês sabem bem, nós passamos por isso na história do Brasil, né? Com um processo de escravidão dos africanos, no caso, e também, de certa forma, com os indígenas. Então, nós temos essa noção do que é a escravidão e do que o escravizado passa. E aí a gente vai colocar justamente, jogando para a turma, essa condição, porque todo brasileiro tem noção do que é isso.
porque já estudou em algum momento da sua vida, não é? Se porventura a sua turma tem alguém analfabeto, não teve essa oportunidade de estar em escola, mas ele acompanha um neto, acompanha um filho que chegou em uma escola, então não tem como alguém ser leigo nesse processo de escravidão. Que aí você vai dizer, olha, eu e você éramos escravos do pecado. Nós vivíamos debaixo do domínio da escravidão. E, além de tudo, nós vivíamos com medo. Porque aquele que peca, a própria Bíblia diz que o salário é a morte. Então, nós vivíamos com medo, porque haveria uma punição para aqueles que vivem debaixo desse reinado. E agora, olha que coisa interessante. A lição nos diz que nós, de escravos, passamos a filhos. E aí você pode escrever no quadro uma sequência: escravos, filhos, coloca um ponto de interrogação. Quem nos torna filhos? Quem nos torna filhos? Antes escravos, e agora? Como chegamos na condição de filhos? E aí você pode jogar algumas ideias. A lei pode nos tornar filhos, embora a lei tenha a sua serventia e a sua necessidade real, ela não pode, ela não tem a menor capacidade de produzir essa liberdade, de nos tirar da escravidão para a condição de filhos. E aí você pode lançar outras coisas que Deus for trazendo à sua mente. Você vai, isso teria condição de nos tornar filhos até que você chegue na parte de que agora, sob a graça, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nós agora pertencemos a Deus, porque agora sabemos o que é o espírito de adoção. Agora fomos adotados e nos tornamos filhos. Agora temos uma nova identidade em Cristo. Veja bem, estamos na lição 11, né, mano? E temos mais duas lições. Temos mais duas lições. Então, você pode aproveitar nesse momento, juntar um turma e conversar sobre uma lembrancinha que você pode dar junto à secretaria da igreja. Fale com o seu superintendente, o seu coordenador do DENEC local, peça auxílio e orientação. Você pode fazer uma identidadezinha pequenininha e colocar ali Filho de Deus, coloca um versículo, é uma lembrancinha, serve como um marca-texto. Vai guardar ali na Bíblia, coloca o trimestre, coloca o título da lição. Se você tiver uma lista de alunos muito pessoal e quiser colocar o nome do aluno, se não, deixa de forma genérica, filho de Deus, filha de Deus, e você já começa agora na lição 11. Pensar nessa lembrancinha para dar tempo para organizar tudo, fazer impressão, né? Os recortes, sempre bota um númerozinho a mais do que normalmente vai, porque de repente Deus pode lhe fazer uma surpresa. Tem 10 alunos no dia, parece 20, e você só com 12 identidades. Então, se programe, eu acho que esse é um momento bom, né, Manuela, para se programar. Então, agora nós temos uma nova identidade. Agora nós temos um vínculo maior, um vínculo de afeto, de perdão. Olha que coisa mais linda. Nós não somos mais escravos. Nós agora somos filhos. E aí, você frise com a turma, é bem interessante. Porque a parte 2 diz que da rebeldia a filho legítimo. Tem gente mais com o temperamento, né? O temperamentozinho mais duro, aquele Pedro, com aquela espadinha na cintura, sempre pronto para alguma. E aí você vai dizer: olha, nós éramos espiritualmente rebeldes, porque antes nós éramos escravos. Mas agora nós pertencemos a Deus. Nós, por meio da sua graça, fomos transformados. Nós não podemos mais ter ou alimentar ou desejar, ou praticar qualquer coisa que seja referente ao espírito de rebeldia. Deus não nos chama para isso. Deus não nos chama para isso. Porque o espírito, você leu, né, Manuela? É Romanos 8,16. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos agora o quê? Filhos de Deus. Aí olha que coisa linda. Bota lá no quadro. Tem um quadro, professora. Bota lá. Escravos, filhos, e agora a parte final. Ah, tópico 2. Quem guia esses filhos? Quem guia esses filhos? Na época que os carros não tinham
o sistema de GPS, e os próprios celulares não tinham, a gente andava com aqueles livros. Manuela não é dessa época, não, que ela é nova. Uma, uns mapas gigantescos para nos orientar em viagens mais longas. As mais próximas, era assim, parava, abria o vídeo e dizia, sabe onde é que fica a rua tal? Fulano de tal. Ali a gente chegava lá, o nosso GPS era, era pausado, era dependendo da informação, às vezes era equivocada, errada. Hoje temos o GPS, colocamos lá, ele nos manda. Em alguns momentos, eu já vi algumas situações que ele manda pelo caminho errado, ou não manda pelo caminho melhor, mas nós temos um guia. Pode brincar até com a sua turma nesse momento, aproveitar para fazer uma dinâmica, chama dois alunos e venda um deles e coloca alguns obstáculos e diz agora tente direcioná-lo a desviar dessa cadeira, a desviar desse banco, dê as instruções para que ele chegue de forma tranquila e segura neste ponto. E ali provavelmente terão alguns momentos de riso, mas o que eu quero que fixe na mente do seu aluno é que ele não é órfão, ele não está abandonado, ele tem um guia para todos os momentos. Diferente do mapa, que a gente pode até errar na informação, da pessoa que a gente vai perguntar de nos dar a informação errada. E até mesmo do GPS não constar atualizações que seriam necessárias para chegarmos ao local, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia e nos conduz em segurança em tudo. Amém? E para finalizarmos, e olha que coisa interessante. Na lição, você pode, eu aconselho você a ler toda a lição e frisar alguns pontos que você vai ler com a sua turma. Então, precisa ler a lição toda, mas alguns pontos são bem interessantes. Você compartilha com a turma e ainda pede, de preferência, para que eles também marquem na lição deles, para sentir que aquele trimestre foi eficiente, que eles têm uma liçãozinha ali com coisas que eles podem botar o olho e entender o que foi aquele contexto da lição. Diz assim, que ele não só aponta a direção, oh que lindo, mas ele anda conosco no caminho. E isso faz toda a diferença. E para finalizarmos, aquilo que a Manuela mais falou, e é a parte que eu mais gosto, herança, oh Deus! Escravo não tem herança, Manuela, mas filho tem. Não é verdade? Filho tem herança. E aí, na própria legislação brasileira, nós sabemos que o filho adotado, ele tem os mesmos direitos. O filho adotivo, ele tem os mesmos direitos do filho que foi biologicamente formado no ventre daquela mãe. Então, não há a menor possibilidade de eu dizer, nós que fazemos distinção, o filho adotivo. É como se nós precisássemos marcar. Mas ele é filho, nada mais pode reverter aquela condição na legislação brasileira. Não tem como eu adotar uma criança e eu devolvê-la, né? E agora, se nós somos filhos, ó que coisa linda. Se somos filhos, agora somos herdeiros. Os adotados passam a ter pleno direito. Foi coisa linda sobre os bens do Pai. Então, que você frise bem, deixa eu ver, ó, você pode fazer um quadrinho e para que eles percebam que essa adoção tão graciosa, que recebemos por graça mesmo, é uma obra trinitária, ou seja, a Trindade está envolvida. Você tanto pode copiar no seu quadro, como fazer o slide, você vai dizer que o Pai planeja e garante a herança, vai estar lá em Efésios capítulo 1, versículo 11. O Filho, a conquista na cruz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E o Espírito é a garantia dessa herança. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. E aí você compartilha com a sua turma para que eles percebam aí o papel da Trindade nessa adoção. Amém? Acredito que Amém. foi tudo. Então, professores, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desde já agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade e confiança. E você, professor, curta, comenta esse vídeo, como tem sido as sugestões que temos trazido aqui na sua aula, como que você tem utilizado, se tem adaptado, como que tem sido, nos dá aí esse feedback, né? E também desejamos que você tenha uma excelente aula com seus alunos, continue aí guiando-os nesse caminho de aprendizado e vivência da palavra do Senhor. Então, todos uma excelente aula e a paz do Senhor.